Bom, galera, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco de clusterização, né, o agrupamento, utilizando a ferramenta Echo. Já fiz aqui, vocês podem observar que eu fiz a importação daquele arquivo nosso nominal, né? Temos aqui os 5 atributos, o atributo calculável, o atributo de classe, né? E aqui vamos direto para o cluster. Então, dentro do cluster, eu queria mostrar para vocês que nós temos aqui alguns algoritmos, né, de agrupamento. Vamos utilizar aqui o EM e o caminhos, né? Mas vamos utilizar 3 exemplos só, 2 do caminhos e um do EM, para a gente poder estar mostrando a vocês uma pequena diferença. Vamos aqui primeiro mostrar o return de object, né, do algoritmo. Você tem algumas métricas aqui, uma delas você pode trocar a função que calcula a distância entre os centróides e os pontos de dados, né? Você tem 5 possibilidades. Você tem aqui a distância euclidiana, que a gente vai utilizar primeiro. Aqui você tem o número de iterações, aqui você tem uma métrica inicial, né, para auxiliar no cálculo dessa distância. Então, vamos dar um OK aqui, ele vai nos gerar. Tá. Vou usar o treinamento 7, porque você também pode usar aqui uma avaliação através de classe, né, para o cluster. E você pode supervisionar uma classe, tá vendo? Para que o cluster seja feito em cima da supervisão dessa classe. Mas esse tipo de procedimento apresenta alguns erros. Então, vamos deixar que o próprio algoritmo treine sozinho, sem supervisão, para que a gente possa avaliar a saída do cluster. Bom, tá aqui, tá vendo que ele tenta, ele, do mesmo jeito que outro, né? Número de interações, erro. Diz aqui que o cluster 0, ele já diz que chuva, normal, false, yes, né? Aí ele vem, traz alguns valores aqui para que você possa ter fazendo a avaliação, dizendo que o total de dados são 14, que no primeiro cluster ficaram 10 dados e que no segundo cluster, né, ficaram 4 dados. Eu quero aqui condições de tempo aqui ensolarado, temperatura média, umidade alta, vento não tinha, mas teve jogo e assim vai. Então, aqui ele diz o tempo, né, para a construção do modelo. E essas instâncias aqui que ele diz que no cluster 1 tem 10 instâncias dos dados e no cluster 2 4 instâncias de dados. Aqui o percentual, né, para cada cluster, o total de instâncias dentro de cada um. A gente pode aqui estar utilizando a visualização. Você aqui pode trocar a classe aqui também, ou você pode simplesmente trocar aqui, ó, que também muda aqui os eixos e abscissas e ordenadas, conforme você vai alterando aqui o valor de x, o valor de y é fixado. Reparem que o valor de y é sempre as condições. Então a gente pode aqui, vamos avaliar em cima do jogar, né? Jogar e condições. Então ele diz aqui as e null. Vamos aumentar um pouquinho para a gente poder ver aqui. Acho que aqui ficou bom. Repare que teve jogo no cluster 0 em 2 situações que tinha um sol, 2 que o tempo estava nublado e 2 que choveu. E não teve jogo em 3 situações com sol e uma com chuva. Já no cluster 1, que são os pontos vermelhos, você não teve jogo com sol, você teve jogo com tempo nublado em 2 situações, e teve jogo com chuva em uma situação. Você não teve jogo, não teve jogo com sol, e você não teve um jogo com chuva. Então é assim que funciona. Vamos fechar aqui, vamos mudar aqui o algoritmo. Na verdade a gente usou o Cypher, então vamos mudar aqui a distância. Vamos calcular com uma nova distância, vamos ver essa amarrada de distância. Salvar aqui esse modelo. Então a gente fez uma alteração dentro do próprio algoritmo, então vamos startar. Repare que foi igual, né? Então esse cálculo de distância, ele não influenciou tanto para a classificação dos dados, que ele praticamente não, ficou igual, 100% igual.
Agora vamos mudar lá para o EM, que é o segundo algoritmo, que também tem possibilidade de você mexer no cluster menos. Vamos colocar 2 aqui. Aqui ele tem a mesma coisa, ele máximo de interações ele está com 100 interações. Esse debug aqui você pode transformar em true para visualização. E vamos lá, dar o OK. Dá o OK, vamos startar aqui. Repare que já mudou alguma coisa em relação ao outro. Você tem algumas modificações, cluster 0, cluster 1, 57% dos dados no 0 e 43% dos dados no 1. E aqui você tem que condições de sol você teve no cluster 1, duas condições que o dia estava ensolarado, e no cluster 1, 2, que se perdoa, mas seria o 2 para mim, 5 condições. Ele vem trazendo todos esses dados aqui, traz até o atributo de classe, diz que classificou no primeiro cluster 8 dias em que teve jogos, 2 que não tiveram jogos, e no cluster 2, 3 que tiveram jogos e 5 que não tiveram. Aqui as instâncias, no cluster 1 foram 8 instâncias que tiveram jogo, e no cluster 2 foram 6 no total. Então dá um 100% somando as duas. O log, esse log aqui, quanto maior o valor absoluto dele, melhor é o algoritmo de clusterização para essa base de dados, não esquecendo disso. Então vou voltar aqui no caminhos e vou visualizar os dados graficamente. Então aqui eu posso selecionar o que eu quero para a instante, vou colar o jogo. Então eu tenho as condições de tempo aqui no eixo Y, né? Eixo de ordenada. E se teve ou não jogo nos eixos, no eixo de abscissa. Vamos aumentar um pouquinho para a gente poder visualizar esses dados aqui. Reparem que fica mais claro agora, né? Que em 2 possibilidades com o Sol teve jogo, em 3 possibilidades com o Sol não teve jogo. Aqui você tem em 2 possibilidades com o Sol e duas possibilidades com tempo nublado, perdão, no cluster 1, e 2 possibilidades com tempo nublado no cluster 2, também teve jogo. E 2 possibilidades com chuva no cluster 1 teve jogo, e uma no cluster 2 também teve jogo. E aqui os que não teve jogo, e também a avaliação é feita dessa maneira. Você pode trocar o eixo de ordenadas também aqui, e se você quiser manter o eixo Y fixado, toda vez que você clicar aqui ele vai alterar só o eixo de abscissa para todos os atributos que estão dentro da classe e os que foram calculados a partir do algoritmo de agrupamento. Então posso salvar isso aqui, colocar na minha área de trabalho. Já tem um cluster lá, vou salvar em cima daquele. Salvo. E agora eu vou abrir esse dado. Deixa eu tentar abrir aqui, ver se eu consigo abrir por aqui. Cluster. Pronto, abriu. Repare que com a clusterização ele criou essa nova instância, né? É uma instância numérica que tem máximo, mínimos e algumas médias aqui. E o cluster em si, que ele disse lá que no cluster 1 tinham 10 atributos de jogo classificados no cluster 1 e 4 no cluster 2. Então assim você consegue visualizar a clusterização. Visualização total, ela vai te dar uma ideia mais amplificada, na qual você tem aqui a parte azul, né, como cluster 1. Então as condições de tempo com dia ensolarado, 5 delas estiveram classificadas dentro do cluster 1. E de tempo nublado, aqui você vê que acho que é a metade, né? Cluster 1 e cluster 2. Aqui um pouquinho maior o cluster 1 de novo, em condições de chuva. Em condições de vento, a maioria ficou no cluster 1. Tá vendo que a temperatura média, né, que é a temperatura amena, ela fica totalmente no cluster 1. A umidade também, em 7 possibilidades, fica toda no cluster 1 quando ela é alta. Então a partir daí você consegue avaliar os dados, salvando esse agrupamento feito
e trazendo ele de volta para dentro do eco, avaliando com a própria ferramenta. Bom, era o que continha para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí.